Quando pensamos em países de língua portuguesa, naturalmente lembramos de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Todos esses países partilham uma mesma língua, uma herança histórica comum e traços culturais que se cruzam ao longo do tempo. Mas existe um país que se destaca de forma única entre todos eles. Um país que não é apenas grande em território, mas também em identidade, influência, diversidade e presença global. Esse país é o Brasil. Hoje vamos responder a uma pergunta profunda e necessária. Por que o Brasil é tão diferente dos outros países da língua portuguesa? E essa diferença não está apenas no tamanho do mapa, não está apenas na população, não está apenas na economia, não está apenas na cultura populacional. Ela está na forma como o país foi construído, na forma como o país foi transformado, na forma como os povos se misturaram e na forma como a identidade nacional foi formada. A língua portuguesa não nasceu, ou a língua portuguesa nasceu na Europa, atravessou oceanos, chegou à África, chegou à Ásia, chegou à América. Mas foi no Brasil que ela se expandiu como cultura viva, como identidade social e como expressão de um povo diverso, enquanto em muitos países a língua portuguesa é uma herança histórica, no Brasil ela se transformou uma identidade coletiva. Este vídeo não é sobre superioridade, não é sobre comparação vazia, não é sobre hierarquia cultural. Este vídeo é sobre compreensão histórica, social, linguística e cultural. É sobre entender por que dentro do mesmo idioma existe um país que se transformou num verdadeiro universo próprio. E para entender isso, precisamos começar pelo primeiro fato fundamental, a dimensão territorial e populacional. Olá, eu sou Eo Rodrigues, sou o jovem responsável por trazer o melhor da criatividade moçambicana para você que está sentado em sua casa. Olha, nós ficamos muito tempo aqui sem postar nenhum vídeo, de verdade. Nós fizemos aqui um compromisso, eu e vocês, de estarmos aqui sempre a postarmos vídeos, mas nós tivemos aqui um contratempo. Vamos falar que por causa da minha saúde e também por causa do mês de Ramadã, ou seja, é muito difícil eu gravar enquanto estou de jejum ou enquanto estamos aí ainda, vamos dizer bem, o panzo, né? Nós aqui nós chamamos de panzo, tipo fome, tá vendo? Tipo comida, comer, né? Há várias expressões que nós usamos aqui em Moçambique. Então, enquanto estou com fome, é um pouco difícil eu poder pesquisar, poder estudar, poder trazer esse conteúdo para vocês. Mas, quando nós puder, estaremos aqui a gravar para vocês. Não estou a dizer que é quando eu não tenho nada para fazer, exatamente. É só porque não tenho forças ou porque o assunto de comida é importante. É muito importante mesmo. Então, hoje nós temos este vídeo. Eu peço para que você possa partilhar para outras pessoas antes de nós poder continuar com esse conteúdo que vai ajudar a você a entender mais acerca da história do Brasil, dos povos os povos que foram para o Brasil, assim como de outros países que falam a língua portuguesa. Eu sou jovem que está a cursar na língua portuguesa. O Brasil não é apenas um país grande, ele é um país de escala continental, com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. O Brasil ocupa uma área maior do que muitos conjuntos de países somados. Essa dimensão territorial cria realidades internas complementares diferentes, regiões com culturas próprias, climas diferentes, economias distintas, modos de vida específicos e identidades regionais fortes. Não estamos a falar de pequenas variações culturais, mas de verdadeiros mundos dentro do mesmo país. Além do território, há também a população. O Brasil concentra a maior parte dos falantes de língua portuguesa do planeta. Isso significa que, estatisticamente, a língua portuguesa hoje é majoritariamente falada por brasileiros. Essa realidade muda completamente o papel do país dentro da comunidade lusófona.
A língua deixa de ser apenas uma herança colonial e passa a ser uma língua viva, moldada pelo uso massivo, popular e cotidiano de milhões de pessoas. Enquanto em outros países a língua portuguesa convive com várias línguas nacionais, no Brasil ela se torna o principal elemento de unificação social, cultural e institucional. Essa combinação de território gigante com população massiva cria algo raro no mundo, um país onde uma única língua se transforma ou torna a base de uma identidade nacional continental. Isso faz com que o Brasil não funcione como um país comum, mas como um sistema social complexo com múltiplas realidades internas, todas ligadas por um mesmo idioma. A língua portuguesa, nesse contexto, deixa de ser apenas um meio de comunicação e passa a ser um elemento estruturante da sociedade. E é justamente isso que começa a diferenciar profundamente o Brasil dos outros países lusófonos. A escala, a escala territorial, quer dizer, a escala populacional, a escala cultural, a escala linguística, e quando a escala muda, tudo muda. A cultura muda, a língua muda, a identidade muda, a forma de viver muda. A formação do Brasil não foi simples, ela foi linear, ela não foi homogênea. O Brasil nasceu de um processo intenso de misturas de povos, culturas e civilizações. Antes da colonização, já existiam centenas de povos indígenas com línguas próprias, sistemas sociais próprias, espiritualidades próprias e forma de organização própria. Com a colonização, chegaram os europeus. Depois, milhares de africanos são trazidos à força, criando uma das maiores diásporas africanas da história da humanidade. Mais tarde, chegaram imigrações modernas, italianos, alemães, japoneses, árabes, sírios, libaneses, espanhóis e muitos outros. Essa mistura não aconteceu de forma separada, ela aconteceu de forma integrada, conflituosa, profunda e contínua. O resultado não foi uma sociedade fragmentada, mas uma sociedade híbrida. Uma sociedade onde a culinária mistura de ingredientes indígenas, africanos e europeus, a música mistura ritmos africanos, melodias europeus e expressões locais. A religiosidade mistura espiritualidade africana, cristianismo e crenças tradicionais. A língua mistura a estrutura portuguesa com influência africana e indígena. O Brasil não preservou culturas isoladas. Ele criou uma cultura nova a partir da fusão. Isso é uma diferença central em relação a muitos países lusófonos, onde a maior separação entre culturas tradicionais e culturas colonial. No Brasil, a mistura tornou-se identidade. Não existe um brasileiro puro, existe um povo formado pela fusão de histórias, dores, resistências, sobrevivências e reinvenções. Essa formação histórica cria uma identidade nacional única, na base, não baseada numa única origem, mas numa construção coletiva. O português falado no Brasil não é apenas uma variação da língua portuguesa. Ela é uma identidade linguística própria. Ao longo dos séculos, a língua portuguesa no Brasil foi sendo moldada por vários fatores. Pela língua indígena, pelas línguas africanas, pelas migrações, pelas transformações sociais, pela urbanização, pela cultura popular, pela música, pela religião e pela educação. Isso criou uma forma de falar, pensar e expressar um mundo que é profundamente brasileiro. O português brasileiro não é diferente ou não se diferencia apenas no sotaque. Ele se diferencia na construção das frases, no vocabulário, na musicalidade da fala, nas expressões populares e na forma de comunicação emocional. Além disso, o Brasil possui uma diversidade intensa
impressionante. E o português falado no norte não é igual ao do sul. O Nordeste não fala como o Sudeste. O interior não fala como as capitais. As comunidades tradicionais não falam como os centros urbanos. Ou seja, existem muitos portugueses brasileiros dentro do Brasil. A língua não é uniforme. Ela é viva, dinâmica e regional. Enquanto em muitos países lusófonos, língua portuguesa convive com com línguas nacionais fortes, no Brasil ela se tornou o eixo principal da identidade coletiva. Ela, ela passa a ser língua da educação, língua da polícia ou da política, língua da cultura, língua da arte, língua da fé, língua da vida cotidiana. Isso transforma o português brasileiro em algo mais do que herança colonial. Ele se transforma em expressão de um povo. No Brasil, a língua portuguesa não é apenas aprendida, ela é vivida. O Brasil não possui uma cultura única, ele possui um sistema cultural múltiplo. Cada região do país carrega identidade própria, símbolos próprios, ritmos próprios, culinária própria, expressão própria e visões do mundo próprias. O que une tudo isso não é a homogeneidade, homogeneidade, mas a convivência. O Brasil construiu uma identidade nacional baseada na diversidade. A música é um exemplo claro disso. Ritmos africanos, indígenas, europeus e modernos convivem no mesmo espaço cultural. E a culinária também expressa isso. Pratos indígenas, africanos, portugueses, migrantes se misturaram na alimentação cotidiana. A religiosidade também mostra essa função. Cristianismo, espiritualidades africanas e crenças tradicionais coexistem, se misturam e se adaptam. Essa diversidade não é marginal, ela é central. Ela está no centro da identidade brasileira. O Brasil não se define por uma origem única. Ele se define pela mistura e isso cria um tipo de sociedade diferente da maioria dos países lusófonos, onde as identidades culturais tendem a ser mais segmentadas. No Brasil, no Brasil, a fusão tornou-se normal. A diversidade não é exceção, ela é regra. Essa construção cultural cria uma identidade nacional flexível, adaptável e aberta à transformação. Por isso, o Brasil reinventa constantemente na música, na língua, na moda, na arte, na comunicação e na juventude. Na cultura digital, o país não preserva apenas tradições, ele cria novas tradições. Eu amo isso. Podemos continuar? Go! O Brasil ultrapassou as fronteiras da lusofonia. Ele não é conhecido apenas nos países que falam português. Ele é conhecido no mundo inteiro. A cultura brasileira tornou-se produto global. A música brasileira atravessou continentes. O futebol brasileiro criou ícones globais. O carnaval tornou-se símbolo cultural mundial. As novelas brasileiras foram exploradas para dezenas de países, ou exportadas para dezenas de países, quer dizer, a estatística brasileira influencia moda, dança e arte. Isso cria um fenômeno raro, um país de língua portuguesa com influência cultural global real. Essa presença internacional transforma o Brasil em referência cultural mesmo fora do espaço lusófono. Enquanto muitos países lusófonos são ricos culturalmente, mas com alcance religional ou regional, o Brasil construiu alcance planetário. Isso não significa ausência de problemas,
não significa perfeição, não significa superioridade, isso significa projeção. O Brasil se projetou a sua identidade para o mundo. E quando uma cultura se projeta globalmente, ela passa a influenciar outras culturas. Isso faz com que o Brasil não seja apenas parte da lusofonia, mas também um centro cultural independente dentro dela. Hoje, a maior parte dos falantes da língua portuguesa no mundo está concentrada no Brasil. Isso muda completamente o equilíbrio linguístico da lusofonia. A língua portuguesa, que nasceu na Europa, hoje é a maioritariamente falada na América. Isso significa que o uso cotidiano da língua é moldado, principalmente pelo Brasil. Expressões novas, formas de falar, estruturas linguísticas e estilo comunicativo surgem dentro do contexto brasileiro e espalham-se globalmente. A língua deixa de ser apenas tradição e passa a ser inovação. O Brasil não apenas preserva o português, ele transforma o português. Isso não elimina as outras variedades, ou as outras variantes. Não apaga outras culturas, não substitui outras identidades, mas cria uma realidade nova. O português, como língua global, passa inevitavelmente pelo Brasil. Isso coloca o país numa posição central dentro da lusofonia moderna, não como dona da língua ou dono da língua, mas como principal espaço de expressão dela. O Brasil é diferente dos outros países de língua portuguesa, porque ele não é apenas um país lusófono, ele é um espaço civilizacional próprio. Ele é resultado de escala continental, mistura profunda de povos, diversidade cultural e estrutural, identidade linguística própria, influência global, centralidade demográfica da língua portuguesa. O Brasil não vive apenas a língua portuguesa, ele constrói culturas através dela. Enquanto em muitos países a língua é herança, no Brasil ela é identidade viva. Enquanto em muitos países a cultura preserva tradições, no Brasil a cultura cria novas tradições, não é? Enquanto em muitos países a diversidade convive, no Brasil a diversidade se funde. Por isso, o Brasil não é apenas mais um país de língua portuguesa. Ele é um universo próprio dentro da lusofonia. Um espaço onde a língua ganhou nova alma, onde a cultura ganhou novas formas, onde a identidade ganhou novas raízes. O Brasil não é diferente por ser maior. Ele é diferente por ser plural. E talvez seja extremamente isso que o torna único. Não há dimensão, não por a dimensão do território, não é o número da população, não é a projeção global, mas a capacidade de transformar diversidade em identidade. Se você chegou até aqui, eu gostaria de dizer para ti, para você deixar o seu like. Eu gosto muito quando vocês assistem os meus vídeos até aqui. Se você chegou até aqui, peço você poder deixar aí Rodrigues, ou escreve aí nos comentários, Rodrigues, cheguei até no final. Essa palavra só, Rodrigues, cheguei ao final. Todo mundo que chegou até aqui, peço para poder escrever Rodrigues, cheguei ao final, né? Eu vou poder agradecer muito, então ajudar muito o canal, né? E se você chegou até aqui, tá ajudar o canal a poder chegar à monetização, quis dizer. Há expressões que eu tenho problemas com a pronúncia por causa da minha naturalidade ou do lugar onde eu saio, que é a cidade de Nampula. Então, há algumas palavras que eu não vou conseguir tirar, né, de forma direita, ou assim, posso ter alguns problemas de comunicação por causa dessas palavras. São um pouco difíceis por causa da minha língua materna. Isso faz com que alguns de vocês possam ir lá, não, como é que você vai fazer língua portuguesa se você não consegue pronunciar bem as palavras? Não é por causa de eu não conseguir pronunciar bem as palavras. Pesa. Por vezes não consigo. Estou a fazer o meu máximo. Estou a estudar. Não? Então, peço que vocês poderem ser pacientes. As coisas
não vão ser assim para sempre. Há momentos que você nem sabias falar, eu tenho a certeza disso, mas acabaste por aprender com seus pais, com sua família, eles conseguiram te levar até o nível onde você chegou agora. Então, peço vocês poderem ter paciência com isso. Eu sou El Rodrigues, sou jovem responsável por trazer o melhor da criatividade moçambicana para vocês sentado em vossa casa. Se você não se subscreveu no canal, subscreva-se e também vai visitar os outros canais que eu tenho aqui no YouTube. E se você quer ajudar aqui o Rodrigues a crescer aqui no YouTube, assista os outros vídeos ou assista novamente este vídeo. Com esse tempo que vai deixar aqui para nós, nós iremos chegar à monetização mais fácil. Então, deixa aquele teu like, aquele joia, né? Aquele feedback mesmo positivo, para nós podermos levar esse canal a mais pessoas. Aquele beijo, forte abraço, até o próximo vídeo.